A palavra dessa manhã está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E eu quero convidar a todos que leiamos os primeiros 15 versículos desse capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos hoje dando seguimento à série chamada A Fé do Evangelho e a Má Fé do Outro Evangelho. A Fé do Evangelho e a Má Fé do Outro Evangelho. E eu quero então fazer a leitura da palavra de Deus com vocês. Pode botar um pouquinho de retorno aqui para mim, tá? Estou sem retorno quase nenhum aqui. Quem me dera suportasseis um pouco mais na minha loucura. Sim, suportai-me ainda, porque tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja seduzida de alguma forma e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se chega alguém e vos prega outro Jesus que não pregamos, ou se recebeis outro Espírito, não aquele que recebestes, ou outro evangelho que não acolhestes, vós de boa vontade o suportais. Em nada me considero inferior a esses superapóstolos, pois ainda que me falte instrução em oratória, não me falta conhecimento. Pelo contrário, nós vos temos demonstrado isso de todas as maneiras. Será que pequei humilhando-me para que fosseis exaltados, pois vos anunciei de graça o Evangelho de Deus? Para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas o sustento financeiro. E quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não fui um peso para ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós e continuarei a agir assim. Assim como é certo que a verdade de Cristo está do meu lado, esse orgulho não me será tirado nas regiões da Caia. Por quê? Será porque não vos amo? Deus sabe que vos amo. O que faço e ainda farei, visa não dar oportunidade aos que buscam de serem considerados nossos iguais naquilo que se orgulham. Esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos de justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Amém. Por tua palavra, ó Deus, te louvamos e pedimos, Senhor, a direção do teu Espírito Santo agora. Seja sobre nós a orientação na tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Você e eu sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. Todos os dons, praticamente, podemos dizer, estavam na igreja de Corinto. Mas na igreja de Corinto também tinha muito pecado. A igreja de Corinto tinha um comportamento pecaminoso. E a grande questão é, por que numa igreja com tantos dons, é uma igreja também com tantos pecados?
E nós vamos perceber aqui, nós vamos alinhar um pouco o entendimento sobre esse texto, porque nós vamos hoje tratar sobre uma face do outro evangelho. Doutrinária, ou seja, da maneira correta de ver a palavra santa e bendita, palavra de Deus. O texto começa nos mostrando que Paulo assume uma linguagem de loucura. Ele diz: quem dera se vocês me suportassem um pouco na minha loucura. A grande questão é, que loucura é essa, gente? A loucura de Paulo aqui, ele está considerando uma loucura, e ele está avisando que isso parece louco. O fato dele estar apresentando a si mesmo as próprias credenciais, como os superapóstolos da sua época faziam, como os falsos pregadores faziam. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, eu já disse a vocês que vocês não devem seguir aquele que se recomenda a si mesmo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Só que Paulo diz, tem um detalhe. Já que eles estão fazendo isso e vocês aceitam, eu quero fazer também para mostrar a vocês que não é por falta de currículo que vocês devem me ouvir. Eu não queria tratar vocês assim. Eu não queria ter de dizer quem sou eu, o meu preparo, o meu conhecimento, mas vocês só ouvem quem apresenta o currículo. Então eu vou pelo caminho da mesma loucura. Vocês estão entendendo? Essa é a ideia de Paulo. Eu queria já vir com a doutrina, mas vocês ainda não cresceram. Ou seja, eu vou descer no nível dos meus oponentes para que vocês me ouçam. E ele fala da responsabilidade da igreja que ele tem com a igreja diante de Deus. Ele vai dizer no verso 2 que ele tem ciúme da igreja, e esse ciúme vem de Deus. No Decálogo, Deus diz que é Deus zeloso. Há uma tradução para zeloso que é Deus com ciúmes, e este ciúme é santo. E o ciúme de Paulo aqui não é doentio, como alguém que quer defender a todo custo aquilo que é seu, mas é um ciúme que vem de Deus para que em sua pregação ele defenda a igreja que é de Cristo. E está aqui a confissão que todo pastor deve fazer, uma confissão pastoral requerida de todos os púlpitos. Ele vai dizer aqui: eu preciso apresentar vocês a Cristo como uma virgem pura. Ou seja, a minha palavra pregada deve fazer com que a vida de vocês seja santa, a ponto de vocês não se prostituírem com outro evangelho. E aqui ele chega a uma comparação. A primeira foi a do noivo, e agora ele recorre a Gênesis capítulo 3. E veja o temor de Paulo, versículo 3 aí. Mas eu temo que, assim como a serpente enganou Eva em sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que é em Cristo. Como Satanás enganou Eva, gente? Amarrou os braços de Eva? Não. Foi o quê? No discurso, na palavra, no questionamento sobre o que Deus disse. Lembra? Não foi assim que Deus disse? Ele começa de maneira sutil usar a palavra e dar outra interpretação para a mesma palavra que vem de Deus. E não se engane, preste atenção, que isso aqui vale a sua vida, hein? Isso aqui vale a sua vida e a sua saúde espiritual. Não vou agora não, preste atenção. Só criança agora fazendo movimento. Veja, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, é subvertendo a verdadeira pregação da Bíblia que vocês são enredados, porque assim aconteceu com Eva.
Você lembra que ele tentou fazer isso com Jesus no deserto? Citando a palavra, citando o Salmo 91, e Jesus teve que rebater com a própria palavra. Isso acontece porque não é o Evangelho, é uma interpretação do Evangelho que nada tem a ver com o próprio Evangelho. Isso está visto no verso 4, veja: porque se chega alguém e vos prega outro Jesus. Por que outro Jesus, gente? Porque o Jesus que eles pregavam para a igreja de Corinto não havia ressuscitado, conforme nós vimos aqui. O Jesus que eles pregavam, que os teólogos do inferno pregavam na época de Corinto, era o Jesus que não voltaria, porque afinal não ressuscitou. Então eles pregavam outro Jesus. Ou se recebeis outro Espírito, que não aquele que recebeste, ou outro evangelho, que não acolhestes, vós de boa vontade suportais. Ou seja, quando chega alguém no meio de vocês, com uma palavra aparentemente boa, eles trazem outro Jesus, outro Espírito e outro evangelho, e vocês batem palma. Não é possível um negócio desse. Paulo está desabafando com a igreja. Vocês recebem essas pessoas de maneira a dar a ela honra, a elas honra. E veja o que ele diz no verso 20, dá um pulo no verso 20 aí. Olha só o que ele diz. Pois se alguém vos escraviza, ou se alguém vos devora, ou se alguém tira vantagem de vós, se alguém se exalta sobre vós, se alguém esbofeteia, vós o suportais. Ou seja, o que ele está dizendo para a igreja? Vocês gostam mesmo é da linguagem do chicote. Vocês gostam de alguém que diga para vocês, que se vocês não fizerem aquilo que ele está fazendo, vocês não serão abençoados. Vocês gostam do coronelismo. Vocês gostam de alguém para mandar na vida de vocês. É o que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Ou seja, isso fere a liberdade cristã. Vocês estão compreendendo aqui, gente? Aí eu chego falando do verdadeiro evangelho. Aí eu chego dizendo da verdadeira liberdade em Cristo. E vocês não me ouvem. É o que ele está dizendo. Ora, ele continua. Agora, falando, e parece que ele falou isso ontem à noite, escreveu ontem à noite. Porque nós estamos lendo hoje de manhã algo que parece tão próximo a nós. Veja, verso 5. Em nada me considero inferior a esses superapóstolos. Esses superapóstolos aqui, ele está sendo irônico. Tudo bem? Esse pessoal aí que diz que é apóstolo, que é superstar, que faz e acontece, que diz que a mão de Deus está na igreja dele, que a pregação dele vem de Jesus. Veja. Em nada me considero inferior a eles, pois, ainda que me falte instrução em oratória, ou seja, eu não falo tão bem como eles, embora lendo os escritos de Paulo nós saibamos que toda a estrutura de pensamento dele era muito bem concatenada, mas muito provavelmente Paulo não se entendia como um grande comunicador. Ele diz, mesmo assim, não me falta conhecimento. Ou seja, eu estou pregando e posso até não ter uma prédica boa, posso até não falar muito bem, mas eu conheço quem eu estou pregando. Eu conheço Jesus. Lembra que ele andou com Paulo, com Jesus também? Lembra que depois de sua conversão ele esteve com o próprio Jesus e não recebeu o evangelho de ninguém, senão do próprio Cristo? Isso está em Gálatas capítulo 1. Bem, ele está aqui. Deixa eu abrir um parêntese. Esse contexto, tanto do capítulo 10 quanto do capítulo 11, um pouco depois, é a defesa de Paulo no seu apostolado. Por isso ele está sendo tão enfático contra esses homens. E você sabe que, a exemplo de hoje, os oradores da época de Paulo, os pregadores da época de Paulo, quanto mais caro cobrassem para pagar, mais valorizados eles eram. Olha só, se cobrasse pouco, valia nada. Se cobrasse muito, valia muito. Esses dias soube de um lá no Rio de Janeiro, que diz o seguinte, eu tenho uma meia dúzia de revelação aqui,
Mas não abra a boca enquanto não tiver pelo menos 10 pessoas que tragam R$1.000 aqui, como oferta ao Senhor. Você acha que isso não acontece? Acontece. Olha só o que Paulo está dizendo. Será que pequei, verso 7, humilhando-me para que fosseis exaltados, pois vos anunciei de graça o evangelho de Deus? Anunciei de graça. Para vos servir, despojei de outras igrejas, recebendo delas o sustento financeiro. Ou seja, para alguém pregar o evangelho, alguém tem que estar pagando a conta, nem que seja uma outra igreja. Isso aqui é muito sério. A pregação intensa do evangelho exige uma vida integral no evangelho, ele está dizendo isso. E quando eu estava presente, verso 9, convosco, passei necessidade financeira. Não fui um peso para ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade, e em tudo evitei ser um peso e continuarei agindo assim, agir assim. Assim como é certo que a verdade de Cristo está do meu lado. Vamos repetir isso, gente. A verdade de Cristo está do meu lado. Esta é a convicção de todo aquele que prega a palavra. A verdade de Cristo está do meu lado. Posso não falar muito bem, posso não entender muito de geopolítica, o pregador pode não entender de muita coisa, mas ele tem que entender da palavra da verdade. Nós não podemos selecionar pregadores que somente comentam bem filosoficamente sobre certos assuntos. Precisamos compreender se eles estão baseados na palavra da verdade. E esta é a convicção dele. E a crise de Paulo é que esses crentes em Corinto estavam sendo tolerantes com os falsos apóstolos. Vocês viram que nós cantamos aqui a primeira música? Sabe por que cantamos? Isso foi pensado no meio da semana. A Silvia trouxe a proposta no meio da semana e pensamos que esse seria um bom caminho. Porque a letra, que é do grupo Newsboys, é maravilhosa e é uma confissão, é um credo. Estamos numa época anticredal, anticonfessionista, anticonfissão. E o cantor que canta essa letra já deixou a fé há muito tempo e continua cantando. Hoje não canta porque a voz já foi embora. Mas compreenda que é possível usar as verdades confessadas pelo cristianismo para outros fins. E nós vamos perceber, queridos, que é muito fácil ser enredado pela conversa da serpente. E eu quero usar esse tempo final, antes de encerrar aqui a própria exposição do texto que lemos, trazendo uma pincelada para vocês, e é apenas uma amostra daquilo que vocês precisam prestar muita atenção no que está ao redor de vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre o liberalismo teológico, que é uma praga, que como movimento intelectual, filosófico, já está morto. Tá? Não existe nenhum dos seus fundadores mais, mas o fato é que ele continua permeando a vida das igrejas e dos seminários e matando muita gente. Algumas questões que para os cristãos como nós são inegociáveis. Por exemplo, todo crente precisa compreender que a Bíblia é inerrante. A Bíblia não erra. Para ser um crente, para ser um servo do Senhor, eu preciso entender que a Bíblia não contém erros. Eu posso compreender que há versões melhores que as outras. Eu posso compreender que há variantes nessas versões, mas eu preciso crer que aquilo que está escrito é palavra de Deus, inerrante, clara e infalível. O crente precisa crer, em segundo lugar, que os milagres existem, que eles são reais, que Jesus, quando multiplicou os pães se multiplicaram. Não foi a generosidade do povo que multiplicou os pães, foi o poder de Deus. Que quando o mar se abriu, uma parede de água estava de um lado e a outra do outro, como diz nos Salmos, e eles passaram a pés enxutos. Não foi um fenômeno natural, repetível. Que quando choveu o maná, quando caiu o maná,
caiu o maná que Deus milagrosamente mandou. Ou seja, nós precisamos crer nos milagres. Nós precisamos crer que Jesus morreu pelos pecados e que Ele ressuscitou e que Ele voltará. Morreu, ressuscitou e voltará. Quem não crê nisso não é um cristão. Quem não crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e a Santíssima Trindade são as três pessoas de um único Deus, não pode ser chamado de cristão. O liberalismo, portanto, meus irmãos, é um outro evangelho, porque ele contraria esses pontos fundamentais da palavra de Deus. O liberalismo, tanto na América do Norte quanto na Europa, devastou igrejas e matou a fé de muita gente. E nós percebemos hoje ainda, eu estava agora há pouco falando do seminário que eu estudei, e na época que eu estudei ainda tinha um remanescente da teologia liberal terrível, e salvaram-se poucos. Hoje, graças a Deus, o cenário é outro. Deus tem levantado homens segundo o coração dele para debelar essa praga do liberalismo, mas ainda muita gente na estrada, há muita gente nos púlpitos que estão destilando o veneno do liberalismo. E aqui eu quero dar alguns sinais para vocês. Primeiro, o liberalismo distorce a pessoa de Deus. A pessoa de Deus do liberalismo não é uma pessoa transcendente do jeito que conhecemos, não é um Deus que faz milagres do jeito que conhecemos, não é um Deus real como conhecemos, é um Deus menor. Este Deus, por exemplo, ele não necessariamente reprova o pecado. Isso o liberalismo o diz. E veja que, para que nós mexamos na visão sobre Deus, nós precisamos mexer na visão sobre o homem. E o liberalismo faz isso também. O liberalismo carrega o que a teologia vai chamar de otimismo antropológico. Ou seja, eles têm uma visão otimista quanto ao homem. O homem não é tão pecador assim. Até porque ele não é tão pecador, porque o pecado é tão relativo para os liberais. A condição do pecado, gente, para o liberalismo teológico, nada tem a ver com a pregação contra o pecado que nós mesmos pregamos. Há uma moralidade no liberalismo, mas é uma moralidade sem o evangelho, sem a pessoa de Deus. E muito desse otimismo com o ser humano escoou na época da Segunda Guerra Mundial. Só para você entender que o liberalismo já tem muito tempo. Tá? Muito disso já foi desenganado na época, por exemplo, da Segunda Guerra. Muita gente já parou de crer nessa bobagem. Mas o fato é que o produto final do liberalismo, portanto, é a felicidade. Grave isso. Felicidade. Enquanto os triunfalistas promovem a teologia da prosperidade dizendo que você vai ser rico, a teologia do liberalismo diz que você vai ser feliz. Porque você não tem pecado, se você pode levar a sua vida, se Jesus não vai mandar ninguém para o inferno no final, é isso que eles dizem. Se a volta de Cristo não é a volta de Cristo, é uma utopia alcançada socialmente, segundo eles dizem, fazendo o bem, obras sociais, a ponto da humanidade ir melhorando e nós conseguirmos ter um mundo muito melhor. Esse, então, é o conceito final deles. Bem, queridos, esse tipo de teologia representa a fé no homem, mas o cristianismo é a fé em Deus e não no homem. Essa é a razão pela qual talvez você não veja ninguém se chamando de liberal, mas essa é a razão pela qual tanta gente canta canções que mexem no ego do ser humano. E a gente tem que ficar filtrando para saber o que vai cantar. Dia desses, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, uma outra igreja estava com o seu pastor em púlpito, cantando juntos ao som do teclado que ele mesmo tocava, é preciso saber viver. Só para que você entenda qual é o buraco que o liberalismo lança às pessoas e às igrejas.
Você compreende, portanto, que comportamento tem a ver com teologia? Pegou ou não? Você entendeu por que na igreja de Corinto tinha tanta licenciosidade e pecado deliberado? Porque eles sabiam a teologia, mas eles não viviam aquelas verdades doutrinárias. O liberalismo diz que nada no evangelho é sobrenatural, mas o evangelho diz que são as coisas sobrenaturais de Deus. A moralidade do liberalismo nada tem a ver com a falência humana e a depravação que nós conhecemos à luz das Escrituras. E aqui, queridos, a gente entende que todo aquele que se torna inimigo da doutrina é aquele que se torna inimigo da igreja. Grave isso. Se alguém começa a se mostrar inimigo das doutrinas centrais da fé, vai começar a olhar a igreja e chamar todo mundo na igreja de hipócrita. Porque afinal, para ele, para essa pessoa, a igreja já não existe mais. E quando eles olham para a palavra, o liberalismo faz uma pergunta, grave isso é importante. O liberalismo quer responder uma pergunta. E a pergunta é: como é que a igreja vai subsistir numa era científica como essa que estamos vivendo, pregando sobre coisas como nascimento virginal de Jesus, ressurreição do corpo, Jonas dentro de um grande peixe? Você entende o que eles estão querendo aqui? Como é que você vai falar para uma era científica em tanto avanço, com tanto avanço científico, com um livro tão retrógrado, segundo eles? Esta é a cartada inicial deles. Portanto, o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: pegue este livro. Eu estou fazendo esses parênteses, esses apóstolos aqui, para que depois num recorte não diga que sou eu que estou fazendo isso. Não nós, né? Mas alguém que porventura pegar isso. Eles dizem: pegue este livro, tire o mito e fique só com o fato. Qual é o mito? São os milagres. E quais são os fatos? É tudo que tem de natural. A pergunta é: se você tirar o milagre e a sobrenaturalidade, você tem palavra de Deus? O que converte o homem são as coisas ordinárias ou extraordinárias de Deus? São as coisas naturais ou sobrenaturais de Deus? Portanto, o que nós começamos a perceber aqui, querido e querida, é que isso vai mexer na moralidade das pessoas. É fato que, se nós entendermos o liberalismo teológico como um projeto que vai contra a veracidade das Escrituras, nós vamos ter entendimento porque tantas coisas estão fora do trilho. Por exemplo, os liberais negam a divindade de Jesus, negam a ressurreição, negam a ascensão, negam a volta, negam que ele morreu pelos nossos pecados, e eles vão dizer que todos nós vamos para o céu. Todos, absolutamente todos. E o nome dessa doutrina é universalismo. Bem, diante disso, queridos, começamos a entender a razão pela qual tantos pregadores de hoje, e já de algum tempo, dizem que não é pecado mais aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Deu para entender? Exemplo, alguns nomes desses, talvez o pai moderno de todos esses, o pai moderno, estou falando de Brasil, não é? Há outros, mas um tão conhecido é o Caio Fábio, que certamente muitos aqui ouviram quando criança, como um grande pregador expoente que era de uma pregação que fazia, mas que hoje prega um evangelho que nada, rigorosamente nada tem a ver com o evangelho da cruz. E faz lives absurdas, falando de coisas absurdas, batendo palmas
para o movimento LGBTQI+, e toda a sigla possível que entrar. Perceba que doutrina tem a ver com comportamento. Ele muda a doutrina, muda o comportamento. Compreende? Ora, essa é a razão pela qual os pregadores estão fazendo de tudo para evitar a convicção do pecado. Porque se evita a confissão ou a convicção do pecado, então eles podem pregar qualquer coisa. Eles estão pregando: vocês são muito bons, vocês são pessoas boas. E essa é a razão pela qual há uma avalanche de coachings evangélicos. Essa expressão, essa maneira de ser um técnico para a vida do outro, não é? De dizer o que o outro tem que fazer, alcançou também os púlpitos. E veja, eu não estou dizendo que pessoas que têm expertise em determinadas áreas não possam dar cursos ou orientações sobre aquelas áreas. Problema nenhum. Ninguém é bom em tudo. E tem muita gente que fez muito bem o que fez e pode ensinar. Agora, quando você pega essas pessoas, colocam nos púlpitos e misturam isso com um pouco de palavra de Deus, não só elas ganham milhões, mas o povo vai sendo enganado aos milhões. Perceba aqui, portanto, querido, que o Evangelho é a mensagem de um credo e não é uma mera experiência cristã. Veja, nós não interpretamos a Bíblia de acordo com a nossa experiência. Isso fazem os liberais. Nós interpretamos a nossa experiência de acordo com a Bíblia. Então o que faz o liberalismo teológico? Eu peco, certo? Ou alguém decidiu ser um homossexual, por exemplo. Ou beber de cair, por exemplo. Ele vai na Bíblia e começa a tentar encontrar alguma coisa aqui. Achei, isso aqui me ajuda a ser o que eu quero ser. Interpreta aquilo de acordo com a sua experiência. Tem diferença? Tem. Agora, se eu pego a minha experiência, se é um pecado, eu olho para as Escrituras e digo: isso aqui está errado, eu tenho que abandonar se eu quero seguir a Jesus. Tem muita diferença. Tem toda a diferença. E eu quero ainda fechar com os irmãos o entendimento de que nós precisamos lembrar que o Evangelho precisa tanto da história quanto da doutrina. E tem uma divisão que os liberais fazem sobre a própria figura de Jesus. Eles dizem o seguinte: um é o Jesus histórico e outro é o Cristo da fé. O Jesus histórico existiu, segundo eles. O Jesus histórico andou na Palestina. Mas o Cristo da fé fez milagres. O que eles querem dizer é que não são duas pessoas. O que eles querem dizer é que esse Jesus histórico é real, mas criou-se um mito sobre ele e que as pessoas creem nesse mito. Então você tira esse mito e fica o Jesus histórico da Bíblia. Não. A Bíblia não separa o Jesus histórico e o Cristo da fé. Por exemplo, Cristo nasceu, isso é história. Qualquer livro sério de história não pode ignorar que Jesus nasceu. Até porque estamos em que calendário, gente? Que ano do calendário? 2023. Depois de quê? Depois de Cristo. Não é possível que alguém ignore o fato que Jesus nasceu na humanidade. Até os ateus precisam dar a data do próprio aniversário antes e depois de Cristo. Não é? Eles precisam usar o calendário cristão. Então veja, história, Jesus nasceu. Agora, Jesus nasceu de maneira virginal e milagrosa. Isso não é história, isso é doutrina também. Cristo viveu entre nós, é história. Cristo viveu entre nós sem pecado algum, isso é doutrina. Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, crucificado e morto, está na história. Qualquer livro de história poderia dizer isso, mas Cristo padeceu, crucificado e morto, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, do Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Isso é doutrina. Nisto cremos. Cremos na história e cremos que a história tem
a doutrina. E eu quero partir para o encerramento dessa palavra, lembrando que há alguns resultados do liberalismo na igreja. E eu já disse alguns deles aqui. O primeiro é o secularismo. É essa banalização das coisas sagradas. Não esqueça disso. Meus irmãos, nós somos seres que precisamos de símbolos. Símbolos. A roupa é um símbolo. Ou seja, você não está nu. Se você está nu, é um símbolo. A roupa é um símbolo de decência, seja ela que for. Eu estou carregando aqui na minha mão esquerda um símbolo. De quê? Eu sou casado. Assim tem vários outros símbolos. As águas batismais, um símbolo. A ceia do Senhor, outro símbolo. Portanto, nós precisamos de conexões simbólicas. A sua certidão de nascimento é um papel, qualquer um poderia rasgar. Mas você não faz isso, por quê? Porque isso lembra para outra pessoa, autenticada que foi a sua certidão, de que você nasceu em algum lugar, filho de alguém, que você pode comprovar isso. Deu para entender? Ah, mas papel aceita tudo, então rasga a sua certidão, rasga a sua identidade, rasga a sua CNH, só não rasga a nota de 200. Você pode trazer que a gente usa para outro fim. Tá certo? Já que papel aceita tudo, dá para alguém, a outra pessoa vai usar. O que eu quero dizer aqui, meu irmão, minha irmã, querido e querida, é que o secularismo pega as coisas mais sagradas e banaliza. Por exemplo, nós não temos um templo sagrado, vocês sabem disso, né? Isso aqui não tem nada sagrado. Se a marreta cantar aqui, cai tudo. E não vai ter anjo que vai segurar esse negócio. Agora, a reunião da igreja é sagrada. O corpo de Cristo reunido, meu irmão, tem uma união poderosa aqui. Pode ser 3, 4 ou 3 mil ou 4 mil. A presença de Jesus é real. O que o liberalismo faz? Isso aí não precisa não. Eu sou Cristo em casa. Ou o que vai pelas igrejas, na melhor das hipóteses. Quem ouvia a Melodia quando era criança? Rádio Melodia, ok. Tinha um programa chamado Cristo em Casa. E depois um programa de anúncios sobre o que vai pelas igrejas. Ok. O pessoal aí mais novo não sabe, Lucas não sabe e tal. Mas o fato é que o liberalismo diz o seguinte: para que igreja? Você está vendo movimentos desigrejados hoje? Como está grande? Isso é resultado de uma pregação que negligencia aquilo que é mais sagrado. Isso é secularismo. Você percebe o mundanismo, ou seja, o conceito de pecado é totalmente relativo. Por isso você percebe hoje igrejas inclusivas. Veja, inclusivas, incluindo pessoas no inferno. Não as retirando do inferno. Fazendo-as 2 vezes mais filhas do inferno, porque ao invés de pregarem para elas a liberdade que é em Cristo, fazem com que elas, com uma capa de religião, se afundem no pecado. Está aqui um dos resultados da pregação liberal. Ativismo político, por exemplo, você percebe o feminismo, você percebe o próprio progressismo, você percebe, junto a esse ativismo político, um ativismo social, e você vai perceber, na América Latina como um todo, a partir do surgimento da teologia, da libertação entre os católicos, e depois a sua versão evangélica protestante, chamada teologia da missão integral, que este é um evangelho que, fazendo o bem, e apenas fazendo o bem, você faz a vontade de Deus. Vamos fazer aos pobres aquilo que eles precisam. Isso não deixa de estar na Bíblia. Jesus ensinou isso. O problema é fazer isso algo soterológico, ou seja, fazer algo que disto depende a salvação. E nós não estamos dizendo que a teologia da missão integral prega a fé pelas obras. O que nós estamos dizendo é que o centro da pregação é aquilo que se faz aos pobres. Portanto, veja, isso tem relação direta com o liberalismo. Por quê? Porque na maioria das vezes, na maioria dos casos, os teólogos liberais são teólogos da libertação. Faça aí uma pesquisa. Essa é a razão pela qual muitas igrejas deixaram de ser igrejas para se tornarem ONGs.
Cerca de uns mais de 10 anos, seguramente, eu vi um pastor, um missionário, que pregou nas favelas das Filipinas, uma das piores favelas do planeta. Paupérrima. E ele disse o seguinte, para um grupo de pastores: quando vocês forem para os lugares pobres, não plantem ONGs, plantem igrejas. Porque igrejas podem ajudar ONGs, mas ONGs nunca plantam igrejas. E volto a dizer, nós não estamos aqui absolutamente dizendo nada contra a fazer projetos sociais que são extremamente importantes e deve ser parte da vida de um cristão. Mas fazer disso o elo principal dessa corrente, meu querido, minha querida, trazer esse ativismo social e dizer que é a partir disso que Jesus salva as pessoas, ou seja, nós precisamos trazer uma redenção social. Este é o âmago, e este é um dos resultados da teologia liberal. Não, nós não podemos enviar as pessoas para o inferno com a barriga cheia e agasalhadas. Nós precisamos também, e antes de tudo, pregar o evangelho de Jesus, porque elas verdadeiramente têm fome disso. O universalismo já disse que é um dos resultados da teologia liberal. Bem, queridos e queridas, eu quero encerrar dizendo que muito do que a teologia liberal diz contra a igreja, eu diria, tudo que eles dizem contra a Bíblia não existe. Você sabe qual é a melhor maneira de vender seguro de carro? São os noticiários. Por quê? Quanto mais você ouve que tem carro sendo furtado, mais necessidade você tem de quê? Fazer seguro, tá certo? Como é que se vende plano de saúde, gente? Bota doença e fila do SUS no noticiário. No outro dia é um boom de venda de plano de saúde. Você oferece o problema e depois vende a solução. O problema existe? Pode ser que exista. Mas veja, ele foi potencializado intencionalmente para arrancar das pessoas o que elas não têm. O liberalismo faz assim com a Bíblia. Eles montam um espantalho. Eles dizem que esse espantalho é o cristianismo e começam a bater nele. Eles começam a dizer que a Bíblia tem erros. Eu te pergunto, a Bíblia tem erros? Não. Mas eles dizem que a Bíblia dos cristãos tem erros. Então eles começam a bater nos cristãos. Vocês estão compreendendo? Portanto, a maioria das coisas que eles levantam como problema não são problemas nossos, do verdadeiro evangelho, são problemas de um outro evangelho. Bem, eu quero encerrar lembrando os versos 13 e 14. Esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. Agora veja o versículo 14. Não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. A pergunta é fácil identificar esses homens? Não. Mas veja, nós temos a palavra, gente, nós temos o Espírito Santo, nós temos o discernimento. É dessa maneira que nós vamos perceber quando o anjo de luz é na verdade Satanás e quando o aparente servo da justiça na verdade é um filho do diabo. E talvez alguns fiquem assustados quando nós falamos que esses homens são filhos de Satanás e filhos do diabo, mas é a Bíblia que diz que eles são. Não somos nós. É a Bíblia que chama esses homens de anátemas, de malditos. São esses homens que alargam a porta estreita do Evangelho. Não é a palavra de Deus. Portanto,
como isso se aplica à sua vida? Você deve estar atento àquilo que você ouve. Você deve estar atento quando a noção daquilo que se diz na pregação é para que você seja feliz. Não há nada mais diabólico nos últimos anos do que a frase: você merece ser feliz. Nada mais peçonhento. Cuidado com essa frase: você merece. Meus irmãos, nós não merecemos nada. Todos os méritos que recebemos foram méritos de Jesus Cristo em nós. A igreja se reúne, essa igreja cheia de pecadores, porque os méritos de Cristo estão em nós. E sim, Jesus voltará. E sim, Ele mandará para o inferno os desobedientes. E é verdade, Ele levará para o céu aqueles chamados filhos de Deus. Porque a todos o quanto receberam, foi dado a eles o poder de serem chamados filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos livre desse maldito outro evangelho. E não é uma adaptação do evangelho, é outro evangelho. Não é um cisma diferente, não. É outro evangelho, é outra religião. Fujamos deles, fujamos desses falsos apóstolos e agarremos a nossa vida à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Primeira Igreja Batista de Muriaé, 90 anos. Glorificando a Deus e fazendo discípulos.